algunos de sus clásicos. Ahora que los busqué, era una montaña así de Milton Santos. Este, por ejemplo, el trabajo del geógrafo en el tercer mundo, Metamorfosis del espacio habitado, de la totalidad al lugar, o la naturaleza del espacio. Y también quiero mencionar que Milton Santos jugó un papel muy relevante. Hablo en pasado porque pues, él falleció en el año 2001, nació en 1926. En el ámbito de la geografía crítica, que es una concepción muy francesa, se comprendió la necesidad de abordar de manera original, específica, el mundo subdesarrollado y en especial los dominios tropicales, bajo el argumento que pues, los andamios intelectuales europeos no daban para interpretar estas realidades. Y así fue como se inauguró en Francia el Centro de Estudios de Geografía Tropical. Estamos hablando de 1968, cuando Milton Santos estaba exiliado de su país. De eso nos hablará el doctor Everaldo. Y justamente fue un personaje central en la creación de este Centro de Estudios de Geografía Tropical. Y para cerrar esta presentación, yo quiero comentarles que Milton Santos, al que yo tuve la oportunidad de conocer, estuvo en Guadalajara. Yo creo que a finales de los años 60, yo lo conocí después porque a finales de los 60 yo ya existía, pero era todavía pequeñito. Y producto de esa estancia, él publicó un trabajo sobre Guadalajara, algo que quizá no es muy conocido y que ustedes lo pueden consultar en la red. Simplemente entran a la revista del Instituto de Geografía, donde él publicó en el año 1974 un ensayo de explicación del crecimiento de Guadalajara, donde analiza esta dualidad típica, la relación entre urbanización e industrialización, y además compara el modelo tapatío con la ciudad de Monterrey y la de México. Y por otro lado, hace poco celebramos en este centro universitario un homenaje a una gran geógrafa francesa, Hélène Rivière-d'Arc. Ella hizo este clásico que yo creo que todo geógrafo tapatío debería conocer, Guadalajara y su región, que de hecho se va a reeditar aquí en el Puch, pronto va a aparecer. Y a mí me llamó la atención que en el prólogo que escribe Hélène Rivière-d'Arc agradece a Milton Santos, del cual dice: me abrió puertas que no me hubiera atrevido a franquear sola. Es decir, destacar esta labor de Milton Santos como un personaje muy generoso y una conexión entre la geografía francesa y la geografía latinoamericana. Y bueno, esto que nos va a presentar el doctor Everaldo, yo creo que contribuye a avanzar en la historia de la geografía latinoamericana. Muchas gracias, doctor Everaldo. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor estar aquí en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, más una vez más. Agradezco mucho a la dirección de este centro, a la jefía del Departamento de Geografía de Ordenamiento Territorial de esta universidad, en la persona del doctor Luis Felipe Cabrales, que muy amablemente me ha invitado para este diálogo con ustedes. En verdad, esta mi charla ela está fundamentada em um projeto
um projeto de investigação que desenvolvemos entre os anos de 2021, início de 2021 e maio deste ano, com os doutores James Humberto Zomigani Jr., da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, que está na tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina, e o doutor Renan Amable Boscaiolo, que foi um estudante de doutorado em meu grupo de investigação, hoje é professor no Instituto Federal de Brasil. Então, levamos a cabo esta investigação a partir de uma convocatória de uma revista de História de Brasil, a revista Estudos Históricos, da Faculdade da FGV de Rio de Janeiro, e que ha proposto o dossiê Intelectuales Negros em Brasil. E quando recebi esta convocatória, imediatamente me acordei de Milton Santos e sua importância para a geografia ibero-americana e a geografia mundial. Bueno, o que pasa es que, em verdade, o texto ganhou uma dimensão que extrapolou, foi mais allá de lo que permitia essa revista de história em termos de, incluso, de dimensão do trabalho, a extensão do trabalho, e decidimos, ao final, enviar o texto para revisão à revista Escrita Nova de Barcelona, e nesse momento, então, o texto está em revisão em esta revista de Barcelona. É um texto concluído, está em revisão, uma investigação de uma primeira etapa, então, concluída. E quero asseñalar também os desafios teóricos e metodológicos e o compromisso com a memória de um dos mais destacados geógrafos ibero-americanos. Eu não tenho nenhuma ressalva em assumir e reconhecer que, de hecho, Milton Santos foi e é o geógrafo que mais ha aportado ao pensamento geográfico em Iberoamérica, a importância de sua teoria e sua epistemologia, que nos regala, sobretudo, que está presente, sobretudo, em suas obras da década de 90, final da década de 90, como, por exemplo, Naturaleza do Espaço, que o professor Cabrales terminou de comentar agora. Pero aí entra essa discussão. Esses trabalhos da década de 90, que identificamos como a década de 80, final da década de 80, e década de 90 como Espaço e Método, de 85, e La Naturaleza do Espaço, de 1996, devem ser contextualizados com seu pensamento, e aí entra a nossa tese, de que foi justo durante seu exílio entre 1964 e 1978, quando regressa definitivamente ao Brasil, é que Milton Santos vai consolidar o que seria a base de seu pensamento, que nos apresenta, por exemplo, em Espaço e Método e Naturaleza do Espaço. Então, esse trabalho não é um trabalho biográfico de Milton Santos. Queremos señalar a força do pensamento de Milton Santos a partir da violência que ha sofrido por a ditadura militar brasileira, que empieza justo em 1964. Tempos que não han terminado. É necessário também, introdutoriamente, señalar que esses tempos complexos das ditaduras militares latino-americanas seguem rondando as políticas nacionais em nossos países. O Brasil atual, governado por Jair Messias Bolsonaro, é um exemplo notório de los militares no poder imponendo suas ideologias, incluso hacia nossas universidades públicas. É necessário señalar. Então, Milton Santos, intelectual negro, cidadão do mundo, teórico do espaço, seria um segundo momento de mi charla. O primeiro será justo Milton Santos, a ditadura militar brasileira. O segundo momento,
Milton Santos, intelectual negro, cidadão do mundo, teórico do espaço, e vou encerrar minha aula com os circuitos da economia urbana como síntese teórica de suas experiências e preocupações intelectuais desde o exílio. Então, é importante introduzir essas ideias para aclarar de onde parto para extrair esses elementos sintéticos dessa investigação. Eu he preparado um guião justo para não me perder, considerando que as ideias que apresento, parte delas estão compartilhadas com dois outros colegas de Brasil, que são James Humberto Zomigani e Renan Amado Oscariol. Bueno, é importante dizer que em la ditadura militar brasileira, entre 1964 e 1985, milhares de intelectuais, artistas e outros grupos foram perseguidos, encarcelados, torturados e expulsados do Brasil. Os militares actuaram com extrema violência, temerosos de que a força das ideias desses grupos, intelectuais, artistas, etc., pudera despertar a consciência crítica da população empobrecida e explotada em nossos países. Aqui, no caso, estou concentrado no Brasil, porque, obviamente, sabemos que as ditaduras militares, neste período, existiram em Chile, Uruguai, Argentina e outros países do continente. Então, essa é a teoria elaborada por Milton Santos em El Exílio, confronta os limites da teoria dos países centrais para explicar o terceiro mundo, incluso a doutrina desarrollista, que abria fronteiras às tecnologias e capitais estrangeiros, absorvendo, debilitando, destruindo o capital nacional e a burguesia periférica, controlando e empobrecendo as massas. Por ello, as ditaduras fizeram possível uma nova etapa da existência de um capitalismo periférico que aumentava a transferência de plus-valor ao centro. Ou seja, as ditaduras militares serviram muito bem a esta mano chamada Estados Unidos no controle da economia interna de nossos países no continente. E Milton Santos, então, desde o exílio, vou comentar das fechas de seu encarcelamento, sua saída ao exílio em um rapel. Adelanto que justo esta violência que o conduz à França em um primeiro momento foram estimulantes para recuperar as condições de existência em nossos países latino-americanos e proponer suas teorias, entre elas a teoria dos 12 circuitos da economia urbana, que vou me concentrar mais ao final. Então, esses eventos derivados da intervenção dos Estados Unidos em Latinoamérica obrigaram os governos nacionais a comprovar a tese autosseriana de que o Estado é uma máquina de repressão que permite às classes dominantes assegurar sua dominação sobre a classe obreira e campesina. Então, o Estado, então, não somente nesse contexto, hoje o Brasil vive justo esse tipo de controle e opressão, serve, ou seja, representa uma máquina de controle e opressão pelas classes trabalhadoras. E devemos reconhecer isso. E nesse contexto de saída de Milton Santos para o exílio, ocorreu no Brasil, já em 68, a chamada Reforma Universitária Brasileira, enfocada na proteção do Acto Institucional número 5, que, em verdade, foi imposto por el entonces presidente General Costa e Silva, em 68, e atribuiu ao Poder Executivo as faculdades de cerrar o Congresso Nacional, suspender mandatos políticos e direitos políticos de qualquer, proibir habeas corpus com tortura e muerte para os delitos contrários à segurança nacional, instituiu a censura do teatro, da prensa, da música, do cine, dos intelectuais, às universidades.
pero isso não é nuevo, ou seja, isso não é cerrado. Hoje, em Brasil, enfrentamos outra vez, uma vez mais, de maneira mais intensa, dicha censura. Então, essa reforma universitária brasileira, segundo Marilena Chauí, filósofa brasileira, e Maria Adélia Aparecida de Souza, geógrafa brasileira, uma das principais divulgadoras da obra de Milton Santos, professora Maria Adélia de Souza, professora titular aposentada da Universidade de São Paulo, em alguns momentos, em alguns cursos, aqui nessa universidade, he tenido a oportunidade de apresentar, además da obra de Milton Santos, trabalhos, estudos da professora Maria Adélia de Souza. Segundo essas duas intelectuais, a reforma universitária de 1968 em Brasil priorizou a quantificação empresarial da educação pública, a massificação acadêmica, redujo a qualidade das carreiras. Com a concepção elitista do saber e da universidade, a educação passou a ser negócio do Ministério do Planeamento. Para pensar, quando a educação passa a ser negócio do Ministério do Planeamento. Assim, esse estado de miúdo opressor que não ha cessado, e a economia dependente fomentaram a contra-revolução que oficializou a universidade pública como núcleo de subversão e indisciplina. E, paradoxicamente, estimulou o pensamento social crítico de milhares de intelectuais eslavos. Então, é nessa paradoxa que queremos compreender a obra de Milton Santos, que emerge de um contexto de violência e opressão ao corpo e a esses sujeitos, homens e mulheres, que deixam nossos países em contexto das ditaduras militares e que sigue ocorrendo nesse momento em Brasil. Então, este foi o cenário que ha expulsado Milton Santos de Brasil, que conduziu esse geógrafo a defender e qualificar, na década de 80, uma revolução epistemológica, sobretudo em área de estudos territoriais. Em el contexto das persistentes desigualdades latino-americanas reflejadas sobre os territórios, das características de lo que Milton Santos vai denominar mais tarde como período técnico, científico e informacional. É importante destacar que Milton se preocupou desde seu exílio com a busca de um conhecimento totalizante alcançado desde as particularidades. Dizia sempre que os intelectuais deveriam interessar-se com a questão da totalidade e trazer a perspectiva da totalidade em uma dimensão que é filosófico-geográfica. Quando Milton Santos vai dizer que a geografia é uma filosofia das técnicas, ele justo está preocupado em pensar este campo do conhecimento a partir de seus princípios lógicos que estão na base dos conceitos em geografia. Pensar a geografia como uma filosofia das técnicas é um argumento potencial para valorar os princípios que estão na base dos conceitos geográficos. Essa concepção de totalidade, um fundamento marxista presente em sua obra desde o exílio e sempre preocupado com os países empobrecidos e as maiorias. Bueno, agora entra um pouco em sua condição de teórico do espaço geográfico, Milton Santos, então, intelectual negro, cidadão do mundo em exílio. Seu encarcelamento entre o mês de abril e o mês de junho de 1964, foram quase 3 meses em uma cárcel, onde se enfermou gravemente, e posterior exílio forçoso, saiu à França em 26 de dezembro de 1964, ou seja, temos o golpe militar em 31 de março de 64, Milton vai à cárcel no ano de abril do mesmo ano, certo?
semana después, se queda cerca de 3 meses en la cárcel, donde se enferma gravemente y sale ao exílio forçoso em 26 de dezembro del mismo ano. Estes eventos, su encarcelamento, el exílio forçoso, conduziram a uma interrupção de sua labor como periodista e redator-jefe do periódico baiano A Tarde ou La Tarde, e os cargos políticos que ocupou durante o governo democrático, jefe da Casa Civil do presidente da República do Estado de Bahia, de 1961, e de presidente da Fundação Comissão de Planificação Econômica de Bahia entre 1962 e 64, e culminou com a remissão contractual arbitrária da UFBA, Universidade Federal de Bahia, em 1969, em apogeu da repressão militar em Brasil. Ou seja, em exílio, sua obra adquiriu a estatura que o projetou como um pensador de ética universal. Foi professor investigador visitante em universidades destacadas como, primeiramente, as francesas Toulouse, Bordeaux, Paris, Sorbonne, depois a Universidade de Toronto, em Canadá, e as renombradas Universidade de Colômbia, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos, e de outros países como a Universidade de Caracas, na Venezuela, e Dar es Salaam, Tanzânia, em África Oriental. Milton Santos experimentou ser um intelectual negro em 4 continentes diferentes: América, Ásia, Europa e África, enfrentando choques culturais e manifestações de discriminação e racismo descritas por ele próprio em entrevistas em Brasil. Segundo uma entrevista publicada em uma revista brasileira chamada Rio Sul, em uma entrevista a Armin Mamikonian, Milton Santos vai relatar um prejuízo que ha sofrido em Inglaterra, justo com Ruth Iglesias, em um contexto que ia à Inglaterra para passar uma larga temporada e se quedou 9 dias e regressou para onde estava, justo por os prejuízos que ha sofrido em sua legada a este país. Isso está documentado em essa entrevista que foi dada por Milton Santos ao professor Armin Mamikonian, publicada na revista Rio Sul. É interessante compreender que o exílio generou para ele, para Milton, simultaneamente 2 condições. Primeiro, foi obrigado a trabalhar fora de seu país, fora do Brasil, o que exigiu maior empenho teórico para estudar seu país e o terceiro mundo, alejado da realidade empírica. Segundo, ele tinha acesso a uma vasta bibliografia internacional que não existia em Brasília naquele entonces. Instituições que tinham bibliotecas que aportavam para sua potência de reflexão em relação ao terceiro mundo. Dicho terceiro mundo em aquele entonces. O que contribuiu para desenvolver teorias geográficas inéditas desde essas universidades, confrontando internamente as teorias do norte que não respondiam às problemáticas do sul. E seguimos com este impasse de incorporar teorias desenvolvidas em uma ótica a experiências concretas do norte e buscamos a forceps aplicá-las ao sul. Na década de 60, desde o norte, Milton Santos realizava uma revolução teórica e epistemológica justo para pensar os países do dicho, em aquele entonces, terceiro mundo. Aí está uma dimensão de genialidade desse geógrafo que aparece justo nessa dimensão da ditadura militar, de seu exílio forçoso. Creio que esse foi um grande mérito de Milton Santos, reconhecer desde o norte as contradições internas em la própria teoria desenvolvida em los países do norte, buscando alternativas de pensamento
alternativas metodológicas, modelos conceptuales, para não somente pensar a realidade dos países latino-americanos ou do terceiro mundo, sino para proponer perspectivas de planeação territorial para que, de alguma maneira, fuera possível superar as contradições que vivenciávamos e seguimos vivenciando em nossos países. Está bastante seco esse calor. Então, não se trata, não estamos preocupados, James Omigani, Renan Moscariol e eu, não estamos preocupados em tratar a biografia de Milton Santos, lejos disso. Se não queremos aclarar sua trajetória em exílio a partir de seus artigos, principais artigos e livros publicados entre 1964 e 1978. 78 foi o ano de seu regresso definitivo a Brasil. Também é importante deixar claro que, se Milton Santos sai em 64, 10 anos depois, ou seja, a partir de 74, Milton Santos volta frequentemente a Brasil para trabalhos temporais com diferentes instituições, como ocorreu entre 77 e 78, com a Secretaria de Estado de Economia e Planificação do Estado de São Paulo, baseado em fontes documentais do próprio Estado de São Paulo. Milton Santos transitou por diferentes áreas, não se restringiu à geografia, como desenvolvimento tecnológico, engenharia, planificação urbana e regional, arquitetura e urbanismo, sobretudo. Essa trajetória, somada à sua capacidade de diálogo com autores de variados campos do saber, corroboraram a enorme erudição e multidisciplinaridade presente em sua obra durante toda a sua trajetória. Então, um que lê o livro Por uma Geografia Nova, de 78, ou A Natureza do Espaço, de 96, compreende muito bem que, nesse lapso de 2 décadas, Milton Santos seguia vigoroso intelectualmente e preocupado com essa multidisciplinaridade que involucra este mundo que se apresenta de maneira multidisciplinar a nós outros. E lá a necessidade de buscar mecanismos para explicar-nos desde os princípios da geografia, que foi o grande mérito de mim em minha compreensão. Então, essa erudição e enorme multidisciplinaridade presente em sua obra, mesmas que engrandeceram a teoria e a etimologia da geografia em períodos posteriores, então, que aparece na natureza do espaço. Em lo particular, vamos a considerar os 3 autores desse trabalho, que seu livro Naturaleza do Espaço, de 1996, corona seu esforço intelectual previamente consolidado desde o exílio. Dialoga com autores da filosofia, da física, da história, da sociologia, da ciência política, entre outras, para consolidar sua geografia nova. Incorporou conceitos e ideias como o prático inerte de Jean-Paul Sartre, as ciências do impreciso de Abraham Moles, a totalidade de perspectiva marxiana a partir de Karel Kozik, a dialética do concreto, defendendo a geografia como uma filosofia das técnicas. E creio que quando mesmo vou comentar sobre essa concepção de uma geografia como filosofia das técnicas em um outro livro de Milton, Espaço, Técnica, Tempo. E neste livro queda claro a preocupação da constituição política e contenido político das técnicas, que desde a geografia em nossas investigações devemos estar muito atentos e atentas. Qualquer que seja a perspectiva de análise em geografia, questionar esse conteúdo político das técnicas é algo crucial. Qual é o conteúdo político de la búsqueda de la fluidez territorial em Guadalajara? É um questionamento crucial. Pensar em que medida o equipaje do território
o que Milton vai dizer em final da década de 90 sobre os usos do território. A categoria de território usado, que nos possibilita questionar, de hecho, o sentido do território como usado por todos, o território abrigo, o território base da existência, que vai aparecer em sua maturidade intelectual já em final da década de 90. Quando vai publicar o papel ativo da biografia, com, na época, seus estudantes, hoje professores, investigadores na Universidade de São Paulo, outras universidades brasileiras, a contribuição enorme que a professora Maria Adélio Presida de Souza ha aportado na difusão, não somente na difusão do conhecimento do Milton, sino a fazer avançar sua teoria a partir de uma revisão do debate apresentado por Milton nas décadas anteriores. Quero recordar que a professora Maria Adélia de Souza foi amiga personal de Milton, ha trabalhado comigo em organização de eventos, edição de livros, artigos, etc. E tem um papel fundamental na continuidade de sua obra e como alguns outros e outras professores de Brasil. Então, a produção intelectual de Milton entre 64, ano de saída para o exílio, e 78, seu regresso definitivo a Brasil, revela os temas e problemas trabalhados, beneficiado por a nova bibliografia a que accedia em estrangeiro. Impressiona o volume da produção intelectual de Milton Santos nesse período. O autor produjo uma obra monumental de 125 publicações. Em nosso artigo há uma tabla sobre essas publicações, não está aqui, entre artigos científicos, coordenação e autoria de livros, entre outros trabalhos, em francês, em inglês, em espanhol e em português. Vão aparecer esses trabalhos. A maioria desses trabalhos corresponde a artigos científicos, seguidos por livros e capítulos de livros. A obra produzida durante seu exílio fundamenta o desenvolvimento de algumas de suas principais teorias hoje reconhecidas, então, como já he comentado. É importante recordar e recuperar que Milton Santos ha sido o único geógrafo brasileiro e do Sul que, además de publicar nas revistas de língua inglesa e francesa mais importantes de aquela época, como a francesa Heródoto e a inglesa Antípoda, acumulou experiência docente em investigações em umas das mais prestigiosas universidades do mundo. Você vê aqui. A periodização da obra produzida em exílio não está toda ela aqui, justo porque o texto não está publicado todavia. Então, recortei a periodização que realizamos a partir de 75 para enfatizar o surgimento do espaço de vida, publicado pela primeira vez em francês. Então, a periodização de suas publicações demonstra que, de forma sistemática, o autor sempre partia, inicialmente, de estudos de caso com dados empíricos locais, regionais ou nacionais, para em anos posteriores ou em nas seguintes etapas intelectuais avançar hacia uma ampla realização. Se observa isso desde 64 até o final de seu período em exílio, certo? Há aí uma preocupação metodológica, como dissemos com o Dr. Francisco Capone Scarlat, que é a biografia, o método e a singularidade geográfica revisadas desde o empírico. E Milton Santos aplicava isso de uma maneira muito cuidadosa. Seus trabalhos mais teóricos traem perspectivas de dados, de informações sobre planeação, sobre usos do território, preocupações relacionadas com essa expressão do mundo a partir de dados. Obviamente, jamais quedava nos dados e realizava suas teorias
sus conceitos, sus noções, a partir dessa realidade vivida, experienciada em, então, o terceiro mundo. Ou seja, essa característica de seu método está presente em diferentes períodos de sua vida intelectual. Essa figura aqui recortada, porque ele está de 64 hasta 78, que recortamos então, nos permite reconhecer que em sua trajetória em exílio fortaleceu gradativamente ou gradualmente seu compromisso com a crítica social e a transformação de uma sociedade profundamente desigual como latino-americana. Se compreende as sucessões coexistências em suas publicações, cuja madurez é revelada ao final do período, ou seja, em 78. E observando este quadro, se vê justamente que vão aparecer, em 75, o espaço dividido em francês, está em rojo à esquerda. Quero destacar esta obra, então, que vou me concentrar um pouco mais em seguida. Em 77, ele vai publicar um artigo que foi crucial e que muitos empregam sua categoria de maneira equivocada, que é a formação socioespacial. O artigo publicado em 77, Sociedade e Espaço, Formação Social como Teoria e como Método, é um artigo que ele dialoga com a categoria de formação social e econômica de Marx, hace um giro em relação a essa categoria e vai falar da formação socioespacial aplicada à escala da nação. E muitos aplicam ou discutem a formação socioespacial, por exemplo, a partir de uma cidade, a partir de um bairro, a partir de uma calle. E há uma dimensão de escala fundamental para pensar a formação socioespacial. A formação socioespacial deve ser pensada na escala do país, na ótica da nação. É uma proposta de Milton, respeitando a coerência da própria formação social e econômica a partir de Marx. Em 78, aí, é o ano de regresso ao Brasil, é o momento de maior maturidade de Milton nesse contexto do exílio. Ele vai publicar La Pobreza Urbana, que é um livro pequeno, genial, que traz muitíssimos dados para ser a crítica à noção de marginalidade empregada, sobretudo pela sociologia de entonces e a geografia, e que todavia sigue sendo empregada. Essa concepção equivocada de marginalidade. Por que equivocada? Por dizer Milton, em La Pobreza Urbana, ele começa a ser crítico. Segundo Milton, essa concepção de marginalidade não traz um contributo dialético para se pensar os usos do território. A concepção de segregação e a concepção de marginalidade na óptica de Milton Santos ou miltoniana são concepções que não possibilitam compreender a totalização do próprio espaço geográfico. E aí, Milton Santos nos hace pensar muito nessa ótica. Se marginalidade e segregação, exclusão, são noções ou conceitos que não possibilitam pensar dialeticamente no espaço geográfico porque aparta determinada realidade do seu conjunto, do seu todo, então rompemos uma perspectiva de complexificar a realidade socioespacial na escala nacional ou em outra, ou pensar o espaço geográfico realizado a partir de outras escalas, outros planos. Quedamos aí com uma questão a se pensar para avançar. Pelo Milton traz a categoria de território usado justo para que seja possível totalizar o espaço geográfico e compreender as contradições inerentes à sua constituição, com sua realização, com sua operação. Então, a pobreza urbana, por uma 78, por uma geografia nova, 78, economia espacial, 78, ele trabalha dele geógrafo no terceiro mundo, 78. Creio que é uma concepção particular e creio são obras que sustentam trabalhos de fôlego posterior com espaço e método e a natureza do espaço. Então, sua interpretação rompeu e superou as propostas teóricas e epistemológicas eurocentristas
consideradas únicas e dominantes hasta entonces criadas por los intelectuales del llamado primer mundo para la explicación de la realidad de los países del sur. Em 68, aí começam a entrar em espaço dividido, o último momento da charla. Em 68, apareceram os primeiros textos, já em 68, apareceram os primeiros textos onde o autor manifestava sua preocupação por descobrir o setor terciário inferior em las cidades del tercer mundo. O que coincide com sua importante teoria dos 2 circuitos da economia urbana em los países do sul, 72, vai aparecer em artigos por primeira vez. Conceito clave publicado em 72 em Venezuela e que seria apresentado em Brasil quase uma década depois, em 79. Em livro Espaço Dividido, publicado em 75, em França, só será publicado em 79, traduzido ao português. Ou seja, primeiro foi publicado em francês, em 75, traduzido ao português em 79, um ano depois do seu regresso a Brasil. Assim, Santos se dedicou em diferentes momentos e lugares do exílio ao escrever El Espaço Dividido em Tanzânia, Estados Unidos e Venezuela, publicando sua primeira edição em francês, como é dito, em 75, obra vanguardista, inédita, teórico-metodologicamente, para ocupar-se da urbanização dos países subdesenvolvidos. Assumimos, então, nessa investigação com James e Renan, os 2 circuitos da economia urbana de Milton Santos como síntese teórica de suas experiências e preocupações intelectuais desde o exílio. A maior parte das investigações da época se centraram na própria pobreza para compreender suas causas, pode dizer Milton. A ideia de marginalidade, por exemplo, a crítica que Milton hace à concepção de marginalidade é uma crítica a uma concepção não dialética da pobreza. Em direção oposta, Milton Santos compreendeu as relações entre as atividades intensivas em capital, burocráticas, com crédito bancário, grande volume de negócio e relações impersonais, circuito superior da economia urbana, e aquelas com predomínio da mão de obra intensiva, burocracia primitiva, capital reduzido, baixos margens de benefícios, necessidade de relações interpersonais para sua realização em circuito inferior. É importante estar muito atentos, porque não há uma dicotomia entre os circuitos. A compreensão é como dos polos opostos. Milton vai explicar, e aqueles que seguem pelo debate dos circuitos da economia urbana vão compreendê-los em sua simbiose, em sua complementariedade. Isso é fundamental. Se não há uma dicotomia, sim, são simultâneos. Se não recaímos outra vez em uma concepção de marginalidade, de uma segregação que não totaliza a concepção do próprio espaço geográfico como totalização social. E esse gráfico é um gráfico que vai explicar, por exemplo, o hecho, os hechos e outros gráficos que vou apresentar, o que apresentamos nesse artigo, vão explicar os hechos latino-americanos do período que han estimulado Milton Santos a proponer a teoria dos circuitos da economia urbana. Incluso, nesse momento, hemos terminado desde a UNAM com a doutora Elia Alvarado uma investigação sobre mercados e piangues, santuários do patrimônio territorial mexicano em Latinoamérica, compreendendo justamente como esses mercados dão vida ao circuito inferior da economia urbana em uma das maiores cidades do mundo, a cidade de México. Então vamos a partir dos mercados, mercado Servão de Deus, aqui por exemplo, que é conhecido pelo Dr. Luiz Felipe Cabral de 2017, e como viu em outros momentos, dão vida e possibilitam a supervivência dos sujeitos empobrecidos em nosso continente. O circuito inferior da economia urbana, na ótica de Milton, então, é a força de supervivência
A partir dessa concepção de uma burocracia primitiva, do capital reduzido, de baixos margens de benefício e necessidade de relações interpersonais para sua realização, é o que mantém as classes de Guadalajara llenas de sujeitos que buscam mecanismos para sobreviver em uma das maiores cidades do mundo. Então, quando salimos de um objeto técnico como o metrô, a linha 3 do metro, e nos deparamos com as praças llenas de pessoas, de gente que vendem produtos na dicha informalidade para sobreviver, estamos deparando justamente duas óticas de um objeto técnico, segundo Milton Santos, que vai representar espaços, ou que vai fomentar espaços luminosos frente a espaços opacos nas metrópoles e nas cidades, essas simbioses, esse encontro, que é um encontro permanente. E aí está a possibilidade de ler a dialéctica que involucra a lógica a totalização do espaço geográfico em tanto categoria de pensamento. Ou seja, e aí é o movimento entre leite espacial, que corresponde a esse encontro do sistema, dos circuitos da economia urbana, e esse espaço geográfico em tanto categoria de pensamento. Esse encontro, a partir dele vivido, pela realidade vivida nas cidades. Esse período, décadas de 60 e 70, caracterizado por uma acelerada expansão econômica dos países latino-americanos, generou uma modernização extremamente desigual e seletiva do território. Generou uma modernização, então, seletiva, com usos paradójicos do mesmo território. Ao mesmo tempo, porções cada vez mais grandes da população acorriam à flexibilidade tropical para sobreviver. Nesse quadro está justamente a porcentagem de população em idade produtiva ocupada em atividades de baixa produtividade no ano de 2001. Ou seja, estamos falando já em décadas posteriores a espaço dividido, onde esses dados eram apresentados também nesta montanha. Temos, por exemplo, em América Latina, um promédio de 50% da população ocupando atividades de baixa produtividade. Para Santos, a carga mais pesada da modernização é suportada por os pobres, os que estão abaixo na escala dos salários. Então, sua teoria, sobretudo a teoria dos circuitos, possibilita compreender essa dimensão de contenido político das técnicas que não estão restritas a uma dimensão de objetos técnicos para a fluidez intensa do território. Ele vai explicar como há uma simbiose entre diferentes grupos sociais que se apoderam, se apropriam desses instrumentos técnicos para seguir supervivendo de maneira dialética nas cidades. E o uso do território possibilita compreender essa dimensão. A sua vez, essa urbanização seletiva, esse processo de modernização e urbanização desigual e seletiva que está na base da configuração territorial em nossas metrópoles, se caracteriza pela concentração populacional nessas cidades, nas grandes cidades. Processo intensificado durante as décadas de 60 e 70. São Paulo, esse gráfico expressa que, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro concentraram cerca de 18% da população brasileira nesse período. Cidade de México e Guadalajara, cerca de 25% da população nacional nesse período. Santos compreendeu a dialética do crescimento das metrópoles neste período, da velocidade da expansão periférica, em bairros precários ou territórios não planeados, pelo que albergavam segmentos cada vez maiores de trabalhadores, condensando o circuito inferior da economia urbana pelos países subdesenvolvidos. E nesse sentido, Milton dá um giro em relação à teoria que vai explicar o desenvolvimento em Latinoamérica a partir da industrialização. Ele vai dizer, não é possível explicar nossas metrópoles de maneira restrita à lógica da industrialização desses países. Há derivações, há variáveis
E essas variáveis, essas derivações devem ser pensadas desde abaixo, a partir desses grupos que se organizam, se aproveitando, indo ao alcance dessas tecnologias para seguir adelante com a vida. Então, segundo Santos, em espaço dividido, os países latino-americanos apresentam espaços reorganizados em função de interesses políticos e econômicos lejanos e polarizados em diferentes níveis de decisão. De forma que as variáveis modernas não, isso é importante, de forma que as variáveis modernas não são acorridas simultaneamente e por todos os lugares, generando uma história espacial seletiva, desigual e perversa. Há contradição. Esse processo de difusão pelas técnicas ou pelas tecnologias é extremamente seletivo. A renda diferenciada pela terra urbana não existiria se não fosse por essa desigualdade na imposição das técnicas e dos usos do território. E aí está algo fundamental que está presente na reflexão de Milton sobre os 12 setores da economia urbana. Em seu exílio, já sigo para ele término de mi charla, em seu exílio, Milton Santos compreendia que em el sur, as empresas do Instituto Superior da Economia Urbana invirtem e buscam ubicar-se em pontos nodais do sistema técnico de transporte e comunicação, mobilizando seu poder econômico para pressionar o Estado e adequar para si grandes áreas, grandes setores da cidade, sobretudo as metrópoles. Organização, ou seja, em uma organização vertical e oligopólica do próprio território. As atividades do circuito inferior, a sua vez, em zonas de grande circulação nas cidades do mundo empobrecido, como o entorno de terminais de autobuses, centros antigos, espaços e mercados públicos, aproveitando a proximidade com a população, organização difusa, horizontal e solidária. E aí é um termo central para pensar essa dimensão do circuito inferior da economia urbana, a presença da solidariedade, que vai consolidar, possibilitar a dimensão organizacional do circuito inferior da economia urbana. E essa investigação que desenvolvemos agora sobre os mercados em México e Latinoamérica comprovam justamente, reforçam o poder e a importância da teoria de Milton para explicar aún esta perspectiva desde la Latinoamérica. Bueno, para concluir e abrir para uma discussão, se o exílio é um espaço, um tempo, um mundo, segundo Henrique Dussel, argentino exilado em México, Milton Santos lo viveu dedicar intelectualmente, sem olvidar as necessidades concretas de seu próprio mundo, brindando toda sua vida a ele. Em exílio, Santos logrou, incluso, criticar a teoria da dependência e totalizou o fenômeno do subdesenvolvimento e não atribuiu a los empobrecidos, afrodescendentes, indígenas e mestiços, a causa da miséria humana, ao modo moderno eurocentro colonial imperialista, sino a razão da força para superar. Ou seja, quando dialetiza os dois circuitos da economia urbana, vai mais além da leitura do processo de industrialização e uso do território normado, do território normatizado, e avança em relação a isso, pensando essa complexidade que involucra os circuitos, Milton nos ensina a dialetizar o próprio espaço geográfico. Nosso trabalho, então, esse trabalho que está na primeira etapa concluída, em revisão, demonstra a relação entre a experiência do intelectual negro exilado e a força de sua teoria produzida desde o destierro, cujo hilo condutor foi a solidariedade teorizada, vamos dizer, uma solidariedade teorizada, uma teoria desenvolvida, apresentada, uma metodologia para pensar concretamente os problemas desde dentro em los países latino-americanos.
uma solidariedade teorizada e compartida em nome de los empobrecidos del tercer mundo, sua necessidade ardiente de confrontar e atenuar a miséria humana. Por ello, Santos se readaptou ao perder o contato direto com sua realidade cotidiana. Creo que é importante comentar isso, porque leemos Milton, às vezes se cita Milton, pero às vezes, segundo Maria Adélia de Souza, às vezes não se trabalha, não se opera o método a partir de Milton. Às vezes se saca uma ou outra cita de uma ou outra obra de Milton sem operar o método. Por exemplo, a categoria de formação socioespacial deve ser estudada e aplicada, revisada desde nossa realidade. Os 12 pontos da economia urbana, que outros e outras geógrafas e geógrafos brasileiros e latino-americanos han revisado a partir de suas experiências concretas. Com a doutora Elia Alvarado também hemos tido a oportunidade de trabalhar a categoria território usado aplicada à lógica del cine, de los usos del território por el cine em México, com uma cartografia del território usado por el cine em México. Só um esforço que creio que devemos assumir e ensinar a nossos estudantes da maestria e do doutorado em nossas universidades que devemos ir mais allá da cita, no diz respeito somente a citar um ou outro autor, sino compreender a perspectiva de método que esses autores apresentam. Essa ha sido uma bandeira também da doutora Maria Adélia de Souza, não é essa crítica à maneira como às vezes se opera e se discute a própria teoria do Milton. Sua abnegação, depois de ser violentado, exilado por a ditadura militar no Brasil nesse período, resultou em algumas das principais teorias contemporâneas da geografia desde Latinoamérica, que han revolucionado a epistemologia das ciências humanas em nosso continente, superando o empirismo e avançando ao revisá-la desde a complexa realidade do Sul. Essa é sua colossal obra, é importante dizer isso também, essa é sua colossal obra produzida em 3 etapas diferentes em nossa concepção, antes, durante e depois do exílio, que são mais de 300 artigos científicos, 40 livros. Seu pensamento, teorias e análises aún não são aceitados ou reconhecidos por el conjunto da geografia brasileira ou latino-americana. Com muitas críticas, e aí digo a partir de meu departamento, com críticas propaladas, difundidas, sem o estudo necessário da obra para a crítica justa e honesta. Em uma conferência impartida em el Departamento de Geografia da Universidade de Brasília, la UNB, onde trabalho, ao ser criticado por el suposto pessimismo de seu discurso, no auditório de meu departamento, Milton Santos se emocionou e revelou seu descontento por ser considerado um professor invitado em seu próprio país, haciendo-se eco das dificuldades para ser contratado pelas universidades brasileiras, incluso a Universidade de Brasília, que não o aceitou em seu regresso do exílio. Não foi a única. Milton Santos regressa definitivamente em 1978 a Brasil, somente em 1985, 7 anos depois, foi contratado como professor de tempo completo na Universidade de São Paulo. Milton Santos nos deixou, conclui aqui, Milton Santos nos deixou o 24 de junho de 2001, exatamente 35 anos depois do dia em que saiu da cárcel, ou seja, 23 de junho de 64, Milton Santos deixou a cárcel, depois de 3 meses na cárcel. 24 de junho de 2001, ou seja, 35 anos depois,
Milton Santos ha fallecido. Sin que su experiencia de intelectual negro exilado y despreciado al regresar a su propio país fuera justamente reconocida e investigada. Assim, nosso artículo, que esperamos pronto ser publicado, junto com James Omigani e Renan Boscariolo, assumir o compromisso público com sua história e memória, incluso com a sociedade, ao aclarar notórios eventos que o obrigaram a produzir, com seu rigor científico peculiar, uma vastíssima obra que denuncia e sugere caminhos de reflexão e praxis para o câmbio da realidade socioespacial de los empobrecidos em entonces terceiro mundo. Hoy, país em desenvolvimento. Dichos em desenvolvimento. Hoy, um eterno retrocesso. Como é o caso do Brasil, hoy, outra vez dirigido por los militares que siguen perseguindo, oprimindo, pressionando as universidades públicas brasileiras. Muitas graças. Ela tem os comentários. Perdão, não terminei. Um segundo, desculpe. Fui rapidamente. Gostaria de comentar que o ano passado, 2021, hemos hecho uma homenagem a Milton Santos na revista Patriter, que é a revista que editamos desde a Universidade de Brasília. O Sr. Luiz Felipe Cabrales é um dos que, desde o início da revista, ha colaborado, incentivado o desenvolvimento da revista. E dos companheiros de Brasil também, Nilo Américo, ha dicho, recuperando uma das entrevistas de Milton Santos, de 96, publicada em um panfleto do AGB Informa, em 96, recuperada e traduzida ao espanhol e publicamos no ano passado. Pode dizer que a obra de Milton alcançou uma cúspide global ao abordar o conceito de espaço geográfico, mas sobretudo como instância social. O espaço geográfico encontra em Milton a definição de um conjunto insociável de um sistema de objetos e de um sistema de ação, a dimensão humana da força de lugar, ao enfrentar a globalização como fábula, a globalização como perversidade, e na búsqueda de uma outra globalização. Aqui estão algumas das obras consultadas para essa charla, que tem relação com esses trabalhos que concluímos. Graças. Bueno, teorizar no es poca cosa. Yo entiendo esta presentación, entre otras cosas, como una invitación a leer, a releer a Milton Santos. Me ha parecido una presentación muy nutritiva, cautivadora. Y vamos a abrir un espacio breve, no tenemos mucho tiempo, pero sí nos podemos dar la oportunidad de escuchar algunos comentarios o preguntas. Quienes lo hagan, yo solamente les solicitaría que sean breves y también pues disculparnos con el público virtual porque no podemos abrir esto demasiado. ¿Alguien se anima? Compañero, por favor. Tenemos dos intervenciones. Micrófono, sí, me presento, soy Froilán, soy peruano, soy de Sudamérica y me da un gusto ver a otro sudamericano adelante. Debo confesar que estoy algo emocionado porque estaba buscando un momento como este, preguntarle a alguien que sabe mucho de Milton Santos sobre cómo entenderlo, ¿no? Y lo digo desde el plano de la licenciatura, no tanto de la maestría y doctorado, que bien menciona usted, que bueno, ahí para ellos apuntan. Porque, ¿cómo seguir los pasos a Milton Santos cuando es muy confrontacional? Milton Santos confronta mucho, ¿no? Y uno puede decir, cuando entra a la licenciatura, encuentra un plan de estudios donde si nos basamos en ese plan de estudios, no encontramos la obra de Milton Santos porque tenemos que confrontar las bases.
por ejemplo, yo he leído el libro de Milton Santos y lo confronto con el plan de estudios de la licenciatura. Y uno ve en el plan de estudios de la licenciatura donde está la dicotomía, geografía física y geografía humana. Y Milton Santos en sus propuestas diluye esa dicotomía. Entonces, ¿cómo pensar, entender a Milton Santos en un posgrado cuando desde la licenciatura está la dificultad? Sería esa la pregunta. Nada más, y muchas gracias. Sobreviene mucho, pero no puedo mucho. Gracias. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Su nombre. Froilán. Froilán. Gracias por la pregunta, Froilán. Yo diría que, de hecho, este impasse que existe em nuestras licenciaturas em geografia, uma desconsideração do método a partir de uma perspectiva filosófica. Eu diria que superar essas dificuldades relacionadas ao pensamento de Milton Santos, ao pensamento dialetizante do espaço geográfico, a compreensão do espaço geográfico como totalização da própria sociedade, a síntese da totalização da sociedade, exige uma compreensão do método desde a filosofia. Assim, as licenciaturas em geografia em Latinoamérica, incluso em Brasil, devem, creio, e aí é uma posição que assumo, devemos assumir com muita cautela, desde a licenciatura, o debate de método em geografia. E aí a confusão entre método e metodologia. O método filosófico, a metodologia científica, começa por aí. E devemos, de hecho, plasmar e revisar nossos currículos em uma perspectiva de robustecer, fortalecer a discussão de epistemologia, de teoria e de método em geografia. Pero aí há um grande problema, que corresponde a uma dimensão tecnicista em la geografia. Uma perspectiva extremamente técnica e tecnicista da geografia e que devemos, de hecho, questionar o conteúdo político dessas técnicas que nos impõem como a própria geografia. A cartografia não é a geografia. A cartografia em si não é a geografia. A cartografia é um instrumento de representação da realidade geográfica, representação. E se não tem um conhecimento de método e de los métodos desde a filosofia, é impossível que, ou seja, se não dialogo com os estudantes e os ensino desde a licenciatura a pensar a complexidade do mundo a partir dos métodos que são incorporados em la geografia, a coisa se queda mais complexa. Então, para superar isso, de hecho, estou de acordo, devemos revisar nossos currículos, dando o peso necessário à epistemologia, à teoria e método em geografia e à filosofia em la geografia. Es lo que Milton Santos ha hecho. Su proposta de pensar a geografia como uma filosofia das técnicas. Então, te respondo assim. Muchas gracias por la pregunta. Adelante. Sí, gracias. ¿Me escucha? Sí. Pues un gusto estar acá y escuchar y compartir aquí con todos mis compañeros, ¿no? Un gusto. Yo creo que a mí lo que comentas nos hace mucho sentido a muchas personas, ¿no? Esto del lugar de Milton Santos en este proceso, en este momento de la historia. Yo creo que actualmente estamos en un momento más o menos similar en Guadalajara, ¿no? Y que no dista mucho, y en Jalisco y en todo el país, que no dista mucho de esto que usted nos comenta y que, le insisto, a mí me hace mucho sentido. Pero complementaría esto que dice y que ya señaló previamente del alejamiento de la realidad empírica como algo que también ocurre siempre en la universidad, ¿no? Y creo que es muy importante esta necesidad de reencontrarnos con esas experiencias que todo el tiempo nos atraviesan y de las que también participamos, ¿no? Y esto lo digo porque hace una nota, seguramente usted también se enteró. Hace poco se publicó que más de 100,000 personas están desaparecidas de México, ¿no? Estamos hablando, aquí estamos entre geógrafas y geógrafos, de una población más o menos como Cotlán, ¿no? Ciudad Guzmán, y podríamos seguir con una lista, ¿no? Entonces, a mí eso me resulta muy importante porque, volviendo quizás un poco también a traer teoría y práctica, ¿no? O praxis,
¿Qué pasa con las desapariciones en México y los circuitos de la economía, por ejemplo, que nos comparten, ¿no? Creo que es algo muy importante. ¿Cómo nombramos a ese territorio, ¿no? A ese cuerpo territorio del que se extraen, se sustraen cuerpos todo el tiempo? Y vuelvo a lo mismo, y que ya lo planteaba Freud, ¿y dónde está la geografía para aportar haciendo, ¿no? Me refiero. Yo creo que eso es algo muy importante y que este momento nos interpela en ese sentido también. Y yo agradezco que venga y que nos comparte estas experiencias, porque no solo estamos aquí, ¿no? Sino que somos parte de esta ciudad, somos parte de este país, y lo que vivimos nos debe de interpelar también teóricamente, ¿no? O sea, y prácticamente por consecuencia, ¿no? Gracias. ¿Cómo sería? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Uriel. Uriel, gracias por la problematización, Uriel. Estoy de acuerdo y comento que, de hecho, la geografía aporta a esse debate a partir de uma teoria que sim existe, aí está. Quando Milton Santos vai falar de los usos do território, o território usado, o território como norma, o território normado, ele nos instrumentaliza o território como sistema de objetos, um sistema de ações. Milton Santos nos instrumentaliza a pensar a complexidade que involucra justo os usos do território, os conflitos, as contradições, entre elas as que has comentado agora. Ou seja, a geografia, não tenho a menor dúvida, desde Milton Santos e desde outros enfoques consistentes desde a geografia, possibilita explicar essa complexidade. Pero, outra vez, volto à questão do método. Houve a questão da necessidade de um esforço de totalização e singularização que as categorias geográficas bem desenvolvidas nos possibilitam explicar. Ou seja, a geografia aporta, pero a teoria deve ser revisada desde a realidade vivida e experienciada, como as comentado. Em que medida, então, desde nossas universidades, estamos revisando essas teorias à luz desses problemas, as problemáticas complexas, as problemáticas socioespaciais nacionais, os projetos que nos são impostos de maneira vertical, que abstraem os cidadãos e a cidadania. Os temas de investigação, os enfoques, somos invitados a temas e enfoques a partir de uma realidade que se impõe a nós outros. E essa teoria, então, deve acompanhar, foi o esforço de Milton Santos, os gráficos que apresentamos são gráficos que ensinam, e há outros que não foram apresentados hoje, estão no artigo. Ou seja, a grande questão, o último apartado desse artigo, era justamente explicar, a partir dos circuitos da economia urbana, os hechos socioespaciais latino-americanos, e os países latino-americanos que han impulsado Milton Santos a proponer a teoria dos circuitos. A la categoria de formação socioespacial, posteriormente, o sistema de objetos e ações forma, contenido, processo e função como elementos do próprio espaço geográfico, vai dizer em espaço método, tudo isso não corresponde a uma metafísica, corresponde a uma leitura geográfica do mundo. E devemos, então, dialogar com os estudantes e ensinar nossos estudantes, desde a geografia, a pensar geograficamente o mundo, a partir dos princípios lógicos da disciplina e essa realidade que nos se impõe de maneira vertical. Graças por su pregunta. Sí, maestro Javier Rentería. Muchas felicidades, Gerardo. En tu exposición se hablan muchas veces de indagación de la obra de Milton Santos. Hace tiempo he dado a una clase en un posgrado sobre la obra de Milton Santos, y en aquel entonces me dediqué a leer o a releer una serie de obras compuestas por este obra. Las obras póstumas después del fallecimiento de Milton Santos me parece que no revelan los pliegues y los detalles que nos ha mostrado de un régimen militar
la expulsión y el asilo y su condición étnica, probablemente. Entre estos autores de forma pormenorizada describieron la obra, los trabajos, las contribuciones de Santos. Están Daniel Yerno, Joaquín Bosquet Maurel, el propio Horacio Capel, Perla Sussman, y en estas obras no se revelan justamente los detalles que tú nos has presentado, lo cual me parece que abre una ventana de oportunidad para adentrarnos en la obra de Santos. Quisiera hacer referencia a la obra de la naturaleza de la geografía, dado que su obra es compleja, sobre todo para los iniciados, los primeros que empiezan a dar sus pasos para la comprensión y el entendimiento de la obra de Santos, no es menor. Desde la configuración del espacio, el territorio, los paisajes, y esta idea que me parece es clave desde el punto de vista del método, de considerar que la configuración espacial está determinada por sistemas de objetos, sistemas de acción, es clave para entender justamente el método. Pero hay una cosa que en lo personal yo siempre he tenido una duda, y es el subtítulo de la naturaleza del espacio: razón y emoción. Una visión materialista de la realidad carecería fundamentalmente esta cuestión subjetiva que se reduce al individuo. ¿Cómo conciliar estas dos visiones filosóficas sobre el materialismo por un lado y el idealismo por el otro lado? Muchas gracias, maestro Javier, por su problematización. Es justo en este punto que hemos desarrollado nuestras investigaciones desde la Universidad de Brasilia. Bueno, pero recupero desde la naturaleza del espacio. Yo creo que ahí es una perspectiva, es una lectura que yo en lo particular lo hago sobre este libro, La naturaleza del espacio. Yo creo que en este momento, desde antes, pero sobre todo en este momento, desde antes, repito, pero sobre todo en este momento, es cuando Milton va, de certa maneira, dialogar de maneira mais profunda com Jean-Paul Sartre. Por que comento isso? Porque em Crítica de la Razón Dialéctica, introduzido em 170 páginas por questão de método, um livro de quase 1000 páginas, e nessas 180 páginas, segundo o próprio Sartre, seria outro livro, que é como a introdução de Crítica de la Razón Dialéctica. Sartre vai explicar o giro que hace a partir de Marx para seu existencialismo. E creio que em Sartre, e aí é uma leitura muito particular, eu creio que leyendo Sartre, leyendo Milton, leyendo os existencialistas, os fenomenólogos, impartindo teoria e método em geografia na Universidade de Brasília, eu considero que Sartre seria um dos autores do século XX que mais ha contribuído para superar a dicotomia entre materialismo e idealismo. Essa é uma concepção que eu tenho. Creio que Jean-Paul Sartre, então, é um dos filósofos do século XX que mais ha contribuído para superar, indo a Marx, fazendo um giro a partir de Marx, porque Sartre vai dizer, em questão de método, a introdução de Crítica da Razão Dialéctica, que seu esforço não é uma negação de Marx, sino sacar da abstração as teorias marxianas. E como Sartre se apropria de Marx, ou trai Marx, para proponer seu existencialismo e sacar da abstração as categorias marxianas, a partir do sujeito. O sujeito em Sartre aparece como um projeto. Ele define seu próprio projeto. Esse sujeito que existe, é o sujeito em carne e osso. E aí é uma leitura que hago a partir de Milton, que razão e emoção, então, constituem parte dialéctica. E estou de acordo com Santos, estou de acordo com Sartre,
E temos um trabalho com o professor Francisco Capuano Scarlato, que foi meu tutor na Universidade de São Paulo, que se intitula La Naturaleza del Urbano. A Natureza do Urbano está publicado na revista Confins, pela USP também. E nesse texto, A Natureza do Urbano, La Naturaleza del Urbano, vamos discutir justamente essa relação entre um materialismo fenomenológico e uma fenomenologia materialista. Baseado na Escola de Frankfurt, baseado em Herbert Marcuse, que tem o livro Marxismo e Existencialismo, superando essa perspectiva dicotômica entre o materialismo e o idealismo. E há embates entre os filósofos duros ao longo do século XX, por exemplo, entre Lukács e uma crítica extremamente dura a Jean-Paul Sartre, acusando de idealista a Merleau-Ponty e a Husserl e outros, e que quando leu, de verdade, que me pongo a pensar, de verdade, creio que essas perspectivas de método que a biografia vai incorporar e que Milton Santos incorpora, e que o grande problema, quizás, ou a questão que falta em algumas abordagens em geografia em relação ao método, é operar o método geograficamente, e que Milton Santos o faz de maneira extremamente rigorosa. Muitas vezes o discurso se queda em âmbito da filosofia de uns que não somos filósofos. Devemos superar isso, ou seja, é pensar o método desde a biografia, e que Milton Santos nos ensina. Então, La Naturaleza do Espaço, creio que é uma obra genial, justo porque logra dialetizar essa perspectiva de método que involucra razão e emoção, e creio, é minha leitura, que Sartre tem um papel fundamental. Gracias. Bueno, como están incitando a la lectura, vamos a tener en la vitrina bibliográfica disponible para todos, en versión electrónica también, de manera pirata, La Naturaleza del Espacio. Bueno, para cerrar tenemos una... Bueno, más que nada, más que pregunta, un comentario. Bueno, hace rato cuando inició la plática, la charla, yo le comentaba aquí a mis compañeros, está planteando la realidad brasilera desde la dictadura de los 60, 70, pero yo le decía, o está hablando de Brasil o está hablando de la realidad actual mexicana, ¿no? Porque yo creo que Milton Santos nos invita a reflexionar a la geografía, ¿no? Y a las formas y los modos de producción y reproducción que estamos como geógrafos haciendo, ¿no? Incluso desde la universidad, la licenciatura como en posgrado, ¿no? Nosotros en nuestro caso de maestría. Entonces, Milton Santos nos invita a cuestionar esa verticalidad que se nos ha impuesto desde la licenciatura, o sea, cómo estamos reproduciendo y produciendo la geografía, ¿no? En una realidad que ya lo dijo mi compañero, que quizá a usted en la época de Milton Santos, de la dictadura, desaparecidos, muertes, tortura, exilio, nosotros tenemos más de 100,000 muertos en democracia. Tenemos exiliados, tenemos muertos en democracia, ¿no? O sea, es como... Y eso yo creo que Milton Santos nos invita a reflexionar qué estamos haciendo nosotros como estudiantes, nosotros como investigadores e investigadoras, e incluso en nuestros temas de investigación, a una realidad que nos arrebasó. O sea, la geografía está acá, pero la realidad va acá arriba, y creo que como geógrafos no nos estamos metiendo en esta realidad que ya nos arrebasó en una problemática muy canija, o sea, y que la geografía le dio la vuelta a la página. Incluso me atrevo a decir que desde la maestría pues tenemos que replantearnos esa forma y esos modos de reproducir a la geografía, porque la actualidad que vive desgraciadamente en nuestro país es una realidad que muchas veces en las aulas no nos atrevemos a cuestionar ni a criticar, mucho menos esta realidad, ¿no? Entonces yo creo que Milton Santos nos invita a eso, ¿no? Porque pues ya para terminar, pues, la situación no está fácil. ¿Cómo se llama su nombre? Pedro. Pedro, muchas gracias por su comentario necesario. Y otra vez, no fue una pregunta, fue un comentario, pero refuerzo su comentario diciendo que otra vez que en verdad la realidad se nos impone. Y esa realidad que se nos impone, ¿qué estamos haciendo desde la biografía para confrontarla, explicarla y buscar alternativas? Y sí, yo creo que Milton Santos y otras geógrafas
já citei alguns aqui hoje, creo que contribuem para uma reflexão para praxis situadas nesse contexto. Pero temos que estudar muito para seguir avançando com essas discussões. Muchas gracias. Sí, maestra Rentería. Bueno, me parece que es una situación muy compleja la realidad actual, pero la realidad siempre ha sido muy compleja. Me parece que el profesor Rentería ha puesto dedo en la llaga al hacer notar esas contradicciones internas entre la dialéctica materialista y la que supuestamente no lo es, ¿no? Las propuestas idealistas que contravienen todo ese entramado materialista y que ahí están, actuantes en la realidad, hoy y siempre. Y me parece que a veces podemos quedarnos con una visión como de fantástica del sueño, de una visión marxista y omitir una realidad histórica que nos dice que bajo un régimen marxista, millones de rusos murieron bajo un régimen estalinista, o las víctimas que se han cobrado, por ejemplo, las FARC, de una ideología marxista, y que podríamos irnos también a Vietnam o a cualquier otro punto geográfico que bajo una bandera marxista impusieron las más terribles formas de vida y de aniquilamiento también. Entonces me parece que es muy complejo y que tendríamos que ver, no idealizar también un método o una situación, sino profundizar en esas contradicciones que la realidad misma nos pone por delante. Gracias por el comentario. Yo voy a responder dialogando con outro professor que he tenido na Universidade de São Paulo, no Brasil, Antônio Carlos Robert de Moraes. Segundo Robert de Moraes, o marxismo pode ser três coisas. Uma doutrina, que alguns o assumem como uma doutrina. Outro seria um método. E um terceiro, como uma perspectiva científica, onde a história seria uma ciência que conduz a reflexão do próprio método. Eu me quedo com o método. Milton Santos se quedou com o método. E creio que sim, é um método que contribui para pensar, de hecho, o que nos preocupa desde a geografia, que é pensar a categoria espaço geográfico e não trabalhar o espaço geográfico como geometria. Ensinar aos estudantes que o espaço geográfico é categoria de pensamento. Entanto, categoria de pensamento traz essa perspectiva de totalização e singularização e particularização simultâneas. Pero essa complexidade que está aí, essa complexidade do mundo, não se explica desde a geografia fora dessa simultaneidade que o método nos possibilita operar. Então, óbvio, o cristianismo serviu ao aniquilamento de indígenas e de los oprimidos em Latinoamérica. Toda ideologia pode ser utilizada em favor ou contra as maiorias. E o caso da dialética por Milton Santos foi utilizada para pensar e denunciar as misérias em Latinoamérica. A dialética dos circuitos, a dialética do sistema de objetos e sistema de ações, a dialética que involucra forma, função, estrutura e processo como síntese do espaço geográfico como categoria de pensamento, corresponde a um método que busca elementos para a transformação socioespacial em favor de los oprimidos. O método Paulo Freire de enseñança em Brasil, de matriz marxiana e existencial, contribuem, entanto, na perspectiva de método a superar os problemas do analfabetismo em el mundo. O livro está traduzido em dezenas de idiomas. E a ideologia do atual governo brasileiro
quero acusar Paulo Freire por questões que involucram uma narrativa superficial, rasa, sem conteúdo, sem consistência, sobre, por exemplo, o comunismo, com associações que não, de hecho, não fundamentam a explicação da realidade. Então, de hecho, estou de acordo que as ideologias estão aí e devemos estar muito atentos de como ler essas ideologias e como seguir adelante com o câmbio da realidade de nossa Latinoamérica, que tanto espera, sim, aún de los ideales realmente. Muchas gracias por el comentario. Bueno, ha sido un gusto, un placer escuchar a Everaldo. Le voy a pedir al doctor Pedro Méndez que haga entrega de una constancia. Sí. Bueno, de verdad que excelente la conferencia que nos ha dado el doctor y nos deja mucho por leer, releer, pero sobre todo analizar, repensar todo esto, no solamente a los geógrafos y geógrafas, sino a todos los que estamos inmersos en el pensamiento geográfico, en el espacio geográfico. Así que muchísimas gracias. Y la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la División de Estudios Históricos y Humanos, el Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, otorgan la presente constancia al doctor Everaldo Batista de Contact por su participación en la conferencia magistral Milton Santos, intelectual negro en la dictadura militar brasileña y sus teorías de espacio y urbanización en el tercer mundo. Guadalajara, Jalisco, mayo 24 del 2022. Lo firman el doctor Luis Felipe Cabral, jefe del Departamento de Geografía, y la doctora Patricia Córdoba Mundis, como directora de la división de esta universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al público presente, al que se ha conectado de manera virtual. Y bueno, recordar, invitarlos a que en septiembre, del día 8 al 10, nos acompañen en el Congreso Latinoamericano de Urbanización y Patrimonialización, Auditorio Salvador Allende, donde tendremos otra oportunidad para escuchar al doctor Everaldo. Muchas gracias a todos. Invito a un en quien quiera podemos hacer una foto de